78. Mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para lhe prestar culto, de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que o Senhor venha se agradar de nós nesta noite. Nos ajuda, nos abençoa, para a glória do Teu nome, Senhor. Continua conosco, nos fortalecendo na Tua presença, Senhor. Continua conosco, nos dando graça, nos dando saúde para caminharmos, Senhor, diante de Ti. Continua, Senhor, sendo provedor também no meio do Teu povo, que não venha faltar nada na mesa dos Teus filhos, que o Senhor continue abençoando, abre as janelas dos céus, entra com a Tua provisão a cada dia, Senhor, abençoa cada um aqui presente, aqueles que ainda estão se dirigindo para cá, e os demais que estarão nos assistindo também através da transmissão, Senhor, ou posteriormente. Sê conosco, Senhor, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, continua glorificando o Teu nome aqui neste lugar. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos, com 2 hinos. Podem estar escolhendo os hinos. 33. Hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo que as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando por paz esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus. Qual? Eu ouvi alguém falando. Podem escolher mais um. Eu escutei alguém falando, não sei quem foi. Foi Jesus? Não foi Jesus, não, que era de mulher. Pode ser o hino 15? Pode puxar, Marina, por favor. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu
na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, Salmos 78. Salmos 78, nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós não vamos lê-lo todo, que é um salmo bem extenso, mas nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Uma coisa curiosa aqui para a gente falar, esse Salmo 78 ele é um masquil de Asaf. Quem sabe o que é um masquil? Tem alguns salmos, quem que falou aí? Um salmo? Didático. Exatamente. Tem alguns salmos que eles são masquis. É um salmo masquil. Masquil é uma palavra hebraica, tá? Que ele quer dizer, a melhor tradução para masquil é isso mesmo, é didático. É um salmo de ensino, um salmo de aplicação de vida, de experiência de vida. Então não é um salmo onde relata uma passagem, uma situação de sofrimento, uma situação de perseguição, uma comemoração. Não, é um salmo que ele tem instruções para a vida, né? É um salmo, como a irmã disse, um salmo didático, tá? Então nós vamos ler aqui o Salmo 78, eu não vou ler o todo, como eu falei, e para variar eu esqueci meu óculos, mas vamos lá. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais tenho ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regiu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele,
fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Vamos ler até aqui por enquanto? Amém? O Salmo aqui, até onde nós lemos, ele bate em duas questões aqui. Ele frisa, ele detalha duas questões. Uma, a responsabilidade do legado, que é de você passar as instruções a respeito dos mandamentos, das leis do Senhor, de geração a geração, de pai para filho. E a outra é sobre murmuração, que foi o povo reclamando. Então nós vamos começar aqui pela ordem, a gente vai comentar um pouquinho. Para a gente conseguir entender bem isso aqui, quem já viu ou ouviu, né, quem conhece uma tamareira? Tamareira, ela dá tâmaras. Já comi, mas eu nunca vi. Eu não me lembro de ter comido. Para falar a verdade, eu não me lembro nem como é o fruto. Pode até ser que eu tenha visto, mas não consigo me lembrar agora. É tamarindo? Tamareira. Ah, tá. Tamareira, ela dá tâmaras. É uma árvore muito comum na região de Israel. Eu não conheço Israel, mas eu já ouvi assim, pessoas que conhecem, dizem que é tão comum a tamareira lá, que dependendo de uma estrada que você pega, você percorre por vários desertos, cerca de 200, 300 quilômetros dirigindo de carro, e você olha para o lado, é só plantação de tamareira. Mas a tamareira tem algumas peculiaridades. A tamareira ela tem uma árvore macho e uma árvore fêmea, por exemplo. Então ela só dá fruto com polinização, né? Tem que fazer um trabalho de polinização. Isso a natureza se encarrega, o vento faz, os passarinhos. E é comum você em Israel ver as pessoas venderem sementes de tamareira. Então às vezes a pessoa compra uma semente achando que vai poder provar o fruto, mas ela nem sabe que existe a árvore macho, a árvore fêmea, e que tem essa questão da polinização. E mais um detalhe, provavelmente quem planta uma tamareira não come o seu fruto. A tamareira ela demora de 80 a 100 anos para dar fruto depois de plantada. Então imagina uma árvore que demora 100 anos para dar fruto, não seria nem o meu avô que teria plantado, né? Seria o meu bisavô, porque há 100 anos atrás talvez meu avô fosse uma criança. Meu pai tem 74, eu tenho 48, meu bisavô, se fosse vivo, ele teria uns 90 e pouco, uns 100, não sei, uns 100 e pouquinho. Então, quer dizer, ele era uma criança, quem teria plantado seria o meu bisavô. Então, se tivesse acontecido uma situação dessa na minha vida, eu teria uma decisão para tomar hoje. Eu continuo com esse negócio de tamareira ou eu passo a foice em tudo e acabo esse negócio? Né? Então veja que é uma questão de legado. Quem cultiva a tamareira é uma questão de legado, é uma questão de família, onde a pessoa vai ter que optar, decidir em continuar esse negócio de família. Mas o que tem isso a ver com o que a gente está falando aqui do Salmo 78? Tem tudo a ver. Por quê? Porque aqui nós lemos que o salmista, esse masquil de Asaf, ele nos responsabiliza em nós sermos anunciantes da palavra para os nossos filhos. De nós trazermos, aqui no caso era a lei, né? Os ensinos da lei, porque aqui ainda era o Antigo Testamento, mas ele se aplica numa ordem moral para os nossos dias de hoje, para a questão da nossa responsabilidade
em ensinarmos o Evangelho aos nossos filhos, não é? Se a gente lê aqui o texto, aqui no versículo 9, os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. E no versículo 10 diz: não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. O que isso significa? Quem era Efraim? Quem lembra quem era Efraim? Escola dominical. José teve 2 filhos. Como era o nome dos filhos de José? Efraim. E já que a gente está falando de Efraim, vamos lembrar do outro também. Manassés. Jacó era avô dessa turma. E um dos significados do nome, se eu não me engano, é Efraim. Deus me fez esquecer, e Manassés acho que era duplamente frutífero. Uma coisa assim, ou então inverti a ordem, não lembro. Mas os significados são esses. E Efraim, ele foi um filho de José, que ele foi abençoado por Jacó antes da morte de Jacó. Se a gente lê lá no Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 48 fala sobre isso. Gênesis 48, eu não vou ler aqui por causa do tempo, a partir do versículo 11, tem essa parte da bênção. E quando Jacó abençoa os filhos de José, Efraim, ele recebeu uma boa bênção, né? Por que eu digo boa bênção? Porque, por exemplo, quando foi para Jacó abençoar os seus próprios filhos, os seus 12 filhos, alguns deles não tiveram uma boa bênção. Por exemplo, quando se fala de Dan, lembra a bênção que Dan recebeu? Jacó fala assim para Dan: Dan, tu és serpente no caminho. Você é aquele que morde o cavalo e derruba o seu cavaleiro. Quer dizer, tanto que os maiores problemas depois de Israel vieram da tribo de Dan, né? Teve a questão de Sansão, o reino do norte, eles edificaram lá, quando foi dividido, eles fizeram uma parte de adoração, de idolatria do norte de Israel em Dan. Tanto que quando nós olhamos lá no Apocalipse, quando falam das 12 tribos, lá na conclusão, Dan não é citada. Dan é substituído pela tribo de Manassés, pelo um dos filhos de José. Não me pergunta por que Deus tirou da história lá, mas não é citado lá no Apocalipse. Então, aqui Efraim, ele recebe uma boa bênção, né? Depois os irmãos leiam lá, Jacó abençoa, Efraim será uma árvore frutífera, tal, será uma grande nação. Mas aqui no Salmo 78, o versículo que nós lemos está dizendo que os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. O que isso significa? Imagina onde você junta um exército para lutar com o inimigo, você vai lá, arruma várias pessoas para te ajudar numa luta, numa peleja, um inimigo forte, um inimigo que você não pode brincar, que ali é uma batalha de vida ou morte, e aí um daquela turma que você ajudou, pediu para que te ajudasse naquela batalha, o camarada aparece lá, equipado de guerra, vestido de soldado, com uma arma na mão, só que a hora que a luta começa, ele vai embora e te deixa lá sozinho. Foi o que Efraim fez aqui. Não Efraim, propriamente dito, filho de José, mas os seus descendentes. Tá? E diz aqui no 10, porque não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Então, peraí, se Efraim, a pessoa, recebeu uma boa bênção da parte de Deus, né, através da vida de Jacó, dizendo que seus filhos seriam frutíferos, que seria uma grande nação e tal, alguém falhou nesse, como que eu posso dizer, nesse legado de passar isso para frente.
Aí entra a história da tamareira que eu falei que a gente podia usar para entender. Porque a tamareira é uma coisa que tem que passar de pai para filho. Escuta, meu filho, eu plantei uma árvore aqui, já faz 50 anos, ela vai dar fruto um dia. Eu não vi, provavelmente você também não vai ver, mas um dia alguém vai comer essa árvore, então cuida bem dela. Se o pai não fala isso para o filho, e ele vê aquela árvore lá ocupando espaço, o pai morre, o tempo passa, ele vai cortar aquela árvore. Vai falar, mas esse negócio aqui só me dá trabalho, não dá fruto e está tomando espaço para eu plantar uma outra coisa. Então veja que há necessidade de uma instrução para falar assim, você vai ter que aguardar. Vai chegar uma hora que esse negócio vai começar a dar fruto e vai ser uma bênção. Dizem que a tâmara, não lembro agora disso, eu já provei isso ou não, nem sei se tem fácil por aqui, mas dizem que é um fruto doce, que é uma delícia. A irmã já provou? Eu não me recordo. Depois as irmãs podem até falar melhor. Então veja que é uma coisa que é necessário um investimento para que você um dia possa saber que aquilo alcançou um resultado. Quando se fala em guardar os mandamentos do Senhor, na aplicação aqui do Salmo 78, o salmista, usando esse masquil para nos chamar a responsabilidade da instrução dos nossos filhos em questão do Evangelho, é um investimento para a vida deles. Nós precisamos entender essas coisas, porque para os judeus, eles tinham essa questão, olha, inculca essas palavras na cabeça das crianças, no assentar, no levantar, no partir do pão. O que isso significa? Em todo tempo, esteja anunciando as palavras da lei, ensina as crianças, né? Tem aquele outro versículo também que diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Veja que isso é uma responsabilidade que passa de geração em geração. Se eu falhar na minha responsabilidade, eu crio uma deformidade para a geração seguinte. E essa deformidade, daqui 50, 80 anos, isso pode abrir uma distância da verdade que talvez seja irreparável. Então veja que esse masquil nos chama, primeiramente, a questão da responsabilidade que nós temos em estar ensinando aqueles que estão à nossa volta. Uma coisa que muitas vezes eu discordo, e eu acho que é uma falta até de ética dos pais, são aqueles pais que, por exemplo, trazem os filhos à igreja e jogam para o professor como se a responsabilidade fosse toda dele. Eu lembro já de situações, por exemplo, de pais trazerem as crianças na escola dominical aqui, assim, não estou dizendo que é errado trazer, entende o que eu quero dizer? Como se a responsabilidade de ensinar fosse dos professores, sendo que a responsabilidade é dos pais. Os professores ajudam a fixar, a gravar com historinhas, né, com ilustrações, aquilo que as crianças já deveriam ter aprendido em casa. Através do culto familiar, através de um tempo para conversar, através de uma Bíblia para criança. Eu lembro que quando a Júlia era pequena, Renatinho, acho que foi o Renatinho, que comprou uma Bíblia ilustrada para ela. Ela leu mais da metade da Bíblia. Chegou um tempo que ela cresceu um pouco mais, aí parou. Mas ela leu mais da metade. Era uma Bíblia dessa grossura, assim, porque tinha o texto, tinha as historinhas lá ilustradas e tal. E ela não dormia sem pegar aquela Bíblia dela lá, quando ela começou a aprender a ler. Ela começou a ler aquela Bíblia e ela era uma prática dela. Então, quer dizer, aí aplica aquele versículo, né, que eu citei agora: ensina o menino no caminho que deve andar. E mesmo depois de velho, não se afastará dele. Aí aquela questão, mas e se afastar? Ele sabe o caminho de volta, ele aprendeu. A semente está lá, não é? Então, isso é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade do pai, da mãe. Não é a igreja que tem a responsabilidade de instruir.
A igreja, ela reforça isso. A igreja, ela continua orientando, talvez um outro ponto, uma outra visão, uma questão às vezes até um pouco mais difícil, não sei, mas a responsabilidade de instruir é dos pais. Por que hoje em dia nós vemos uma geração... Eu não gosto de generalizar nada, irmãos. Eu nem acho que seja uma coisa generalizada. Mas nós temos uma geração hoje de muitos jovens que são muito superficiais no Evangelho. Por que eu estou falando jovem? Porque é uma geração nova, não é? Tem crentes mais maduros ou mais velhos, superficiais também. Porque ocorreu esse mesmo problema no passado. Eu não estou dizendo aqui o caso de uma pessoa que aceitou Jesus, que já tinha os filhos grandes, não é essa a questão, porque aí é outra história. Eu estou dizendo aqui de famílias que os filhos nasceram na igreja e que não tiveram uma base sólida dentro de casa, né? Porque, vamos lá, a gente ensinando, a gente procurando ali trazer na risca. Quem tem filho já com uma certa idade aí, é fácil. Tá todo mundo aí, irmão? É fácil. Não é fácil, porque quando começam os questionamentos, quando chega uma certa idade, é difícil. Os porquês, as amizades, quer dizer, se não tem uma estrutura mais sólida, que já veio lá de trás, é mais complicado lidar com essa situação depois. Então veja que hoje nós temos uma deficiência nesse sentido, porque alguém falhou no meio desse percurso. E essa responsabilidade, eu vejo que muitas vezes ela pesa, né? Só está eu, a irmã Yara e a irmã Lília aqui, o irmão Gesanias também. Quem mais que é avô e avó aqui? Só nós 4 somos privilegiados. Por quê, irmãos? Porque a vida hoje ela é corrida, né? Para nós é corrida, para os nossos filhos é corrida. Então, os avós também precisam ajudar nessa questão. Olha, vem cá, a palavra de Deus diz assim, contar uma historinha e cantar um hino e ensinando a criança e complementando, não é interferir na educação do pai e da mãe, não é isso que eu estou dizendo, mas é ajudar, é poder investir na formação da criança. A gente empreender, eu não digo gastar, porque gastar dá uma impressão de coisa perdida, coisa que você desfez. Não, eu digo que é empreender, é você valorizar algo tão importante para a vida da criança. Então veja que isso cabe a nós. Um outro ponto que esse Maschil trata, e esse ponto aqui eu vou procurar correr um pouquinho para dar a gente ter tempo, mas é um ponto que vai mexer aí na ferida de muita gente. No versículo 13 fala, deixa eu ver se é o 13 mesmo. No 11, e esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Que tipo de pecado que é esse que esse povo cometeu no deserto? Murmuração. Era um povo que viu abrir o mar. Era um povo que viu as 10 pragas lá do Egito, a maneira que Deus tratou, a maneira que Deus fez ali tudo acontecer, guardando sempre o povo de Israel. Lembra aquela passagem que fala que Miriam dançou quando cruzou o mar? Sabe quantos anos Miriam devia ter ali, mais ou menos? Alguém pensa na Miriam jovenzinha, né? Com o pandeirinho na mão lá pulando.
Moisés foi chamado ali na sarça, no Êxodo 13, ele tinha 80 anos. Miriam era a irmã mais velha, que criou ele. 90 e tralalá, né, irmão? Imagina uma senhorinha de 90 e poucos anos pulando e dançando depois que cruzou o mar. Imagina a grandiosidade daquilo que ela viu. Deus sustentou aquele povo. O povo tinha sede, o que Deus fazia? Brotava água da rocha. O povo tinha fome, o que Deus fazia? Caía maná para eles. Tinha o trabalho de preparar? Lógico que tinha. Que é o que também, né? Vai cair pão pronto na mesa? O povo queria comer carne, Deus mandava carne. Queria comer pão, Deus dava pão. Queria água, Deus dava água. A Bíblia diz que a roupa daquele povo não envelheceu no deserto. Eles caminharam 40 anos no deserto, a roupa não envelheceu. Tem roupa que você compra aí, você usa um ano, está surrada, já não serve mais, já não dá mais para usar. Aquele povo caminhou 40 anos num calor escaldante de dia, num frio extremo à noite, e a roupa não gastou. A roupa das crianças parecia que crescia junto com elas. E sabe o que aconteceu com esse povo? Eles foram reprovados por Deus por murmurar, por reclamar. E sabe o que é o pior de tudo isso? Que eles estavam murmurando debaixo da nuvem. Para pensar nisso. A Bíblia diz que durante o dia Deus colocava uma nuvem por cima daquele povo para proteger do sol escaldante e para guiar. A nuvem andava, o povo levantava acampamento e ia caminhando debaixo da sombra. À noite, quando escurecia, descia uma coluna de fogo do céu no meio do arraial do acampamento deles, porque o frio à noite no deserto chega a ser menos, a grau negativo. E aquela coluna aquecia o acampamento deles. E quando esse povo murmurava, sabe o que eles estavam dizendo debaixo da nuvem? Que Deus não estava cuidando deles. Que Deus não estava se importando com eles. E eles não paravam para enxergar que eles estavam debaixo da nuvem. Como é que alguém murmura debaixo da nuvem? É a mesma coisa de a gente começar a dizer que a nossa vida é uma porcaria, que a nossa vida não vale nada, que a nossa vida não presta, e começar a reclamar, porque aquela minha casa, porque aquela minha janta de hoje. Se você for olhar quantas pessoas hoje não têm onde dormir, não tem um teto, ou não tem um prato de comida para comer. Você sabia que é uma pequena porcentagem da população mundial que faz 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta? Se você toma café da manhã, almoço e janta todos os dias, e se você reclamar dessa situação, você está se queixando debaixo da nuvem. Porque se você consegue tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias, é porque a mão de Deus é sobre a sua vida. Se você tem um lugar para dormir, uma cama quentinha, como uns dias atrás estava um frio absurdo, é que a mão de Deus está sobre a sua vida. Deus tem cuidado de você. Se você está reunido na tua casa e todos com saúde lá, numa situação de pandemia, onde muitos já perderam muita gente, é porque a nuvem tem sido sobre a sua vida. Mas muitas vezes, porque não tem uma coisinha que a gente quer, a gente reclama, murmura debaixo da nuvem. Com Deus nos dando um teto, com Deus nos dando alimento, com Deus nos dando tudo aquilo que a gente precisa, roupas boas, calçados bons, água encanada quente na tua casa, comida quentinha na mesa. E
E a gente acha que não está bom. E tem gente que reclama, tem gente que se queixa, tem gente que começa a dizer, mas Deus parece que não me vê mais, porque não me faz. Eu queria tanto comer isso hoje, e por causa de uma opção, de um gosto não realizado, acaba sendo como esse povo. E sabe o que esse povo conseguiu fazer? Provocar a ira de Deus na sua solidão. Lembre-se, nós vivemos hoje debaixo da graça. Deus, ele tem um tratamento de amor para conosco. Mas Deus tem outros sentimentos também. Deus tem ira, por exemplo. Deus tem juízo. E quando nós reclamamos debaixo da nuvem, gozando do amor de Deus, nós estamos correndo o risco de provocar em Deus um outro sentimento, que é um sentimento de ira ou de juízo. Então veja que esse Salmo 78, ele tem aplicações para as nossas vidas que são extremamente importantes para a gente ter uma vida feliz aqui, para a gente ter uma vida boa, para a gente ter consciência das nossas responsabilidades debaixo da nuvem, debaixo das mãos de Deus, porque Deus tem sido conosco, Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos livrado de enfermidades. Se nós estamos aqui hoje, eu estou aqui falando, os irmãos estão aqui me ouvindo, é porque Deus tem nos dado saúde. E não só por causa de uma pandemia, mas por tudo. Quantas pessoas que levantam de manhã para trabalhar e não voltam no final do dia? E a gente precisa começar a valorizar essas coisas. Nós precisamos começar a agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Porque se existe um agente multiplicador, é a gratidão. Tudo que Jesus pegava nas mãos, lembra? Tinha 5.000 pessoas lá para comer. Aí vem um menino lá com 5 pães e 2 peixes, né? O que Jesus faz? Senhor, tem 5.000 pessoas, fora mulher e criança. 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos, né? Está de brincadeira, né? Quantos de nós não diríamos isso? Se alguém virasse para você, imagina mais de 5.000 pessoas estão com fome, dá de comer para eles, beleza, vou dar o quê? Está aqui, ó, 5 pãozinhos e 2 peixes. Está brincando comigo, né? Sabe o que Jesus faz? Ele pega aquilo que está nas mãos dele e agradece a Deus. Graças te dou, Senhor. Quando Jesus agradece, começam a vir ali pessoas com cestos para distribuir comida, e aquilo não acaba, aquilo vai multiplicando, 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 multiplicando. Sabia que espiritualmente isso funciona mais ou menos dessa forma? Quanto mais você agradece, mais Deus te honra. Quanto mais você é grato, mais Deus te abençoa. Porque às vezes Deus nos prova. Imagina que Deus tem um bolo para nos dar. Pensa naquele bolo grandão, gostoso assim. Mas aí Ele te tira antes um pedacinho de alguma coisa para Ele poder te dar um bolo inteiro. E se a gente reclama daquele pedacinho que a gente perdeu, a gente corre o risco de perder o bolo todo. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. É fácil? Se alguém falar que é fácil aqui, desculpa, mas eu vou continuar achando que não é. Mas mesmo assim, em tudo dai graças. Ai meu Deus, aconteceu isso. Eu sempre falo uma história aqui, já vou partindo para concluir. Eu nem era crente, eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando foi para o Renatinho fazer 1 ano,
A Letéia falou para mim um sábado, vamos numa loja lá na Vila Prudente, que era uma loja que vendia negócio de festa, a gente estava pesquisando para fazer a festinha dele. E eu tinha um prêmio, lembra daquele carro da Fiat, eu tinha um prêmio vermelho, 4 portas. E eu não sei o que eu aprontei, que eu tranquei o carro com a chave dentro. Pensa num ignorante bravo. Era eu. Mas eu fiquei bravo, mas eu reclamei, e peguei um araminho, tinha aqueles pinos lá, né, aquelas travinhas, e eu tentando pescar aquele negócio para abrir. Eu fiquei mais de 1 hora para abrir o carro. Aí consegui abrir. Ela entrou no carro, ela nem falava comigo, que eu estava a ignorância em pessoa, né? Vamos lá. E nós fomos, quando chegou no largo da Vila Prudente, ali tinha um acidente feio. Um ônibus desceu a Rua do Orfanato, não sei se os irmãos conhecem ali, tem uma praça, tem um largo ali, e o ônibus perdeu o freio no final da Rua do Orfanato, pegou 2 carros, mas acabou com os carros, e tinha até gente morta lá, estava o pessoal dos bombeiros indo lá retirar. A hora que eu passei ali, que eu vi aquela cena, me deu um frio na barriga. Eu nem era crente, mas eu pensei, meu Deus, podia ter sido a gente que podia estar ali agora. E o Renatinho estava junto, a gente levava ele para todo lado, né? Estava eu, a Letéia e o Renatinho no carro. E eu nunca esqueço desse negócio. E eu senti assim como se fosse um livramento. Aí eu pedi do meu jeito, né? Que eu nem era crente, eu pedi perdão para Deus. Senhor, me perdoa desse meu jeito, dessa minha ignorância. Porque podia ser a gente que estava aqui agora. Se eu tivesse passado aqui 1 hora antes, vai saber se não seria o momento exato daquele acidente. Então tem coisa que às vezes acontece na nossa vida, que a gente acha que é ruim, que a gente não entende, que a gente pensa que Deus não está mais olhando para a gente, e se a gente parar para analisar friamente, nós estamos murmurando debaixo da nuvem, porque às vezes é o cuidado de Deus comigo e com você. É Deus nos guardando, é Deus cuidando da gente dia após dia, nas coisas mais básicas, no banho quente que você toma, na roupa limpa que você veste, na comida boa que você come. Eu conheço pessoas, não estou falando de gente que eu ouvi dizer, não, eu conheço pessoas que já virou para mim e falou, Renato, quando eu era criança eu comia isopor para matar a fome. Porque a gente não tinha o que comer em casa. E eu pegava pedaço de isopor e mastigava, engolia aquilo, para não dormir com fome. E só uma pessoa que já viveu isso é que sabe dar valor para um prato de comida na mesa. Independente da comida que seja. Então veja que muitas vezes nós murmuramos debaixo da nuvem. Deus está te abençoando, Deus está fazendo você prosperar, Deus está te dando coisas que você jamais imaginaria ter a tão curto prazo, mas acontece uma adversidade, acontece um problema, a gente começa a reclamar e achar que Deus não se importa mais com a gente. Quando que era para nós sermos aprovados nessa história e não sermos reprovados? Senhor, o Senhor tem cuidado de mim até aqui, o Senhor tem me abençoado, a sua mão tem sido comigo. Vem essa situação difícil, amém. Eu creio que isso vai passar, porque o Senhor continua cuidando de mim. O Senhor continua cuidando de nós. Lembre-se disso, a gratidão a Deus é um agente multiplicador na minha e na sua vida. A Bíblia diz, se fostes fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. O problema é que a gente muda essa ordem. Nós queremos abraçar o muito e não consideramos o pouco. Então, irmãos, meu tempo acabou. Vamos meditar nessas questões. Isso é um masquil, como eu disse no princípio. É um salmo didático para o nosso ensino. Valorize o que você tem. Valorize o que Deus já te deu. Pode ser que ainda não seja o que você espera.
Não é errado você ter sonho, não é errado você correr atrás dos seus objetivos, não é errado você ter uma projeção para a sua vida, mas tudo debaixo da nuvem, tudo debaixo da bênção de Deus, na ordem, na direção de Deus, no tempo de Deus para a sua vida, sabendo glorificar a Deus no muito ou no pouco. Como Paulo diz, não é? Sei ter fartura, sei passar necessidade. Quer dizer, ele vai dando uma experiência ali, olha, eu sei viver todos os tipos de condição. Sei o que é frio, sei o que é calor, sei o que é ter a barriga cheia, sei o que é ter fome, sei o que é ser caluniado, sei o que é ser aclamado. Aí ele conclui, Filipenses 4,13, que muita gente gosta de falar, mas não sabe o contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele podia todas as coisas? Porque ele foi experimentado em tudo. Ele provou ser fiel a Deus no pouco e provou ser fiel a Deus, que é outra dificuldade, no muito. E é assim que a gente é abençoado. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que tem nos feito, Senhor. Somos gratos a Ti pelo Teu zelo, pelo Teu amor, por essa tão maravilhosa salvação que tem nos concedido, pela Tua obra, Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Somos gratos a Ti pelo sustento de cada dia. Somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos, Senhor, abrigados nas nossas casas, por não dormirmos ao relento, por não passarmos fome, por termos uma cama, Senhor, confortável e quentinha. Como a Tua palavra diz, o Senhor é aquele que até afoga o nosso travesseiro na noite, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tem nos feito, pelo Teu zelo, Senhor, pela saúde que tem nos dado. Continua conosco, continua abençoando, que possamos caminhar debaixo da Tua presença, glorificando o Teu nome, seja na fartura, Senhor, ou seja na escassez, seja na saúde, ou seja na enfermidade. O que importa, Senhor, é que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja nesta noite, Senhor. Despede agora o Teu povo na Tua paz. Guarda, livra de todo mal. Nos dá uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Digamos amém.